a gente também se acostumou a ouvir falar de Fortaleza e Bahia, não só pelas boas gestões também e pelos resultados em campo, mas pelas campanhas, né? Que vocês vêm fazendo nos últimos anos. É até legal, o Lenin tocou em alguns pontos falando de democracia, de pensar no coletivo, e a gente vê isso também nas tantas campanhas que vocês fizeram, Lenin e Márcio, né? No caso dos dois clubes, né? Se a gente lembrar aqui, a primeira, acho que a mais impactante para mim foi a camisa com mancha de óleo do Bahia, a campanha contra o machismo, homofobia, teve agora recentemente coronavírus, no caso do Fortaleza, doação de sangue, suicídio, a campanha do Somos Plurais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que funciona esse tipo de campanha dentro do clube. Até a gente conversou com presidentes e foi assunto com eles, mas eu acho que vocês têm bastante propriedade também para contar o dia a dia disso, né? De estar antenado com o que está acontecendo, não só no futebol, que isso nem sempre é comum, de entender o que acontece na sociedade e tentar engajar o seu torcedor não só para consumir algum produto, mas também para compartilhar alguma visão do clube que pode beneficiar a comunidade, a sociedade como um todo. E só para complementar também, é interessante que isso não só traz benefício para a comunidade em torno do clube, mas também eu estava conversando até antes de vocês entrarem aqui com o Fernando, as receitas de marketing e mais comercial do Fortaleza e Bahia batem as de clubes como Botafogo, Fluminense, Vasco, Santos, ou seja, além de tudo, vocês engajam os torcedores e acabam obtendo mais receitas com isso. Né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre como funciona o dia a dia dessas campanhas e como vocês discutem esse tipo de ação e o que vem pela frente agora, né? Se vocês estão pensando agora nesse período de pandemia também que todo mundo está passando por um momento bastante difícil no mundo inteiro, né? Se você quiser começar, Lene? Tá, beleza. Em 2018, quando o Guilherme assumiu o clube, Guilherme veio com o conceito da gente ter um núcleo de ações afirmativas. O Bahia já tinha feito, em outros momentos, campanhas menores, menos estruturadas, mas que pontualmente a gente deixou alguma marquinha. Eu gosto sempre de citar o exemplo de que em 2014 o Bahia lançou uma mascote feminina negra, que é a Mulher Maravilha Negra, que a gente chama de Lindona. E foi lá em 2014 e a gente, na época, usou o gancho daquele incidente que a Aranha teve no jogo contra o Grêmio. Que ele foi xingado e aí a gente aproveitou esse gancho para lançar. Então a gente já fazia coisas, mas eram mais incipientes e pontuais. E aí, quando o Guilherme chegou com essa proposta de montar o núcleo, a ideia de montar o núcleo era ter uma estruturação para se fazer as campanhas de maneira mais ativa e com, de fato, alguma entrega social. Então, a gente tem duas pessoas do clube que coordenam pela parte do clube, que é Tiago César e Nelson Barros, e eles se reúnem com pessoas ligadas aos movimentos sociais. E aí, todo tipo de movimento social. Pessoas que estão envolvidas e que torcem para o Bahia. Basta lhe dizer que, por exemplo, a gente tem uma das campanhas que a gente fez foi demarcação de terras indígenas. Existe um grupo de WhatsApp só de índios torcedores do Bahia. Então, assim, a gente conseguiu o contato, passou a dialogar e hoje você tem representantes indígenas também dentro do núcleo. E a partir daí, como é feito o processo? O núcleo se reúne, discute quais são as pautas e a pauta que for levantada, às vezes, por uma data simbólica, às vezes por uma questão de calendário, existem outras que são muito do momento, né? Então, algo que aconteceu que a gente precisa, entende ali que é a oportunidade de se tocar no tema. Então, a gente identifica qual é essa pauta, traz ela para dentro do clube e depois que está dentro do clube, aí a nossa equipe se reúne para discutir qual vai ser a campanha, qual vai ser a estratégia, o que é que a gente vai fazer e internamente a gente define tudo.
eu vou dar um exemplo simbolicamente. Quando a gente vai falar de racismo, o racismo, no senso comum das pessoas, ele é muito misturado com injúria racial. Mas injúria racial é um dos problemas do racismo. Aí a gente já falou de injúria, a gente já falou de racismo estrutural. Então a gente vai buscando temas dentro de um problema maior, que são os temas que mais afligem aquela comunidade ou aquele grupo que está sofrendo com aquilo. E aí, em cima disso, a gente desenvolve a campanha. A gente fez algumas campanhas no início, que eram campanhas publicitárias, assim, no sentido de levantar a discussão e botar o debate em cima da mesa, né? Só que a gente começou a entender que precisava extrapolar isso e virar também uma entrega. Então, aí eu cito um exemplo, 2, que é a campanha pelo reconhecimento de paternidade, em que a gente foi fazer uma campanha para o Dia dos Pais e a gente quis fugir do clichê de pai e filho super feliz, abraçado, comprando camisa do clube, e foi para uma coisa de que um dado que 5 milhões e meio de pessoas não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, criamos a campanha em cima disso, mas em parceria com a Defensoria Pública, a gente transformou a loja do Bahia numa central de atendimento para pessoas que queriam fazer exame de DNA gratuito. Então, a loja, durante 5 dias, funcionou para atendimento de pessoas que queriam fazer o exame de DNA. Quase 200 pessoas foram lá por conta própria para solicitar a realização do exame. Então, algumas delas deram testes positivos e a gente tem a noção, de fato, que a gente impactou na vida dessas pessoas. Lá no futuro, essa criança ou esse adulto que não tinha o nome do pai vai poder dizer que quem ajudou a botar o nome do pai na certidão de nascimento dele foi o Bahia. O Bahia ajudou com isso. Pra você ter ideia, o número de exames que a gente realizou em 5 dias foi maior do que o número de exames que a Defensoria tinha realizado no ano inteiro. Então você imagina o poder da mobilização do clube. Assim como foi a camisa manchada, em que a gente leiloou as camisas e 100% do dinheiro foi revertido para os voluntários que estavam limpando as praias. Porque o trabalho de limpeza, para quem não sabe, principalmente como aconteceu muito forte aqui no Nordeste e não aí no Sudeste, quem limpou a praia foi o povo. Então, eram movimentos de cidadãos, de pessoa física, que se juntaram para poder limpar. Então, a gente reverteu todo esse dinheiro para eles, para que eles pudessem comprar os EPIs, coisas que eram necessárias para isso. Então, hoje a gente parte desse princípio. Você precisa ter a campanha, mas toda a campanha tem que ter um desdobramento para devolver à sociedade o que a sociedade entrega para a gente. Aqui no Fortaleza, o processo é um pouco parecido, mas a gente não tem esse núcleo, né, que é voltado especificamente para isso. Então, a maioria das ideias, elas realmente partem da nossa equipe de marketing. Normalmente, elas são pautadas seguindo um calendário orienta. Coisas são levantadas pela própria torcida, e aí é como o Lene falou, né, de momento, de oportunidade, o que está acontecendo. Isso que o Lene falou é muito importante, a questão de você não levantar uma bandeira por levantar, né, você levantar e você gerar algum benefício, você gerar alguma ação para a sociedade, porque senão você está fazendo só por fazer, e esse não é o fim do negócio. Aqui no Fortaleza, essa parte social, das ações sociais, elas se encaixam com algumas definições do clube. Primeiro, a gente tem bem claro que o clube tem um papel social e ele precisa exercer esse papel social, né? E a gente faz questão de utilizar isso. A gente tem algumas normas, assim, para não se envolver em determinados assuntos que envolvam religião ou ideologia, para que a gente não segue quando o nosso intuito é realmente agregar, né? Então, algumas coisas a gente não se envolve, mas assuntos que não tem como ser polêmica, que é, por exemplo, homofobia é crime, então não tem por que a gente não se posicionar contra a homofobia, né? Abandonar um mascote é errado, é crime, então a gente se posiciona contra isso. Então,
Aqui no Fortaleza tem três ações, uma em cada ano, pelo menos desde quando eu entrei, que são as que eu mais gosto e que acredito que mais geraram repercussão. Em 2018 a gente fez uma de abandonar o mascote. A gente gerou uma história de que a gente ia trocar o mascote, ia deixar de ser um leão. A gente entrou em contato, fez o rapaz que é responsável que faz o mascote, entrar no grupo dos mascotes e mandar um vídeo dizendo, pessoal, vão me trocar, vão tirar o leão, o Fortaleza não vai ter mais o leão e tal e tal. Isso gerou uma repercussão muito grande. A gente não contou isso para quase ninguém, só ficou o presidente e o vice-presidente sabendo, para que a história não vazasse. Mas a pressão da torcida foi tão grande quando o negócio começou a acontecer que a gente precisou antecipar o que a gente havia planejado, marcar uma coletiva de emergência para poder informar que a gente não ia abandonar o nosso mascote, mas havia muita gente que abandonava. Era uma campanha contra o abandono de animais, né? E aí isso chamou muita atenção, isso tocou muitas pessoas. A gente estava ligado à APA, que é uma associação de proteção aos animais aqui, e a gente conseguiu que alguns cachorros, principalmente, fossem adotados. Tem uma segunda que chamou muita atenção, que é a do suicídio, né, que a gente fez no ano passado, logo após ser campeão da Copa do Nordeste. Eu lembro que para essa ação, eu cheguei um dia depois, a final foi lá na Paraíba, eu cheguei no dia seguinte, e eu estava 11 horas da noite, organizando com segurança como é que a gente ia fazer para que as pessoas pudessem pichar lá o muro, para que quando amanhecesse o muro tivesse pichado, e que enquanto elas estivessem pichando, ninguém passasse e quisesse atacar elas, né? E a gente organizou aquilo muito ligeiro, e era um negócio para, mais uma vez, durar uns 2, 3 dias, e na manhã do dia seguinte, quando o burburinho começou do que estava acontecendo, começaram a culpar a torcida rival e querer ir lá na sede da torcida rival, e a gente, poxa, isso aí não vai poder acontecer, e a gente precisou de novo antecipar e revelar, e aí quando a gente revelou que era uma ação para chamar a atenção das pessoas, que nem sempre quando tudo parece bem, realmente está bem, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas que estavam em momentos difíceis, agradecendo, dizendo que aquilo tinha feito elas repensarem, buscando ajuda, buscando profissionais entrando em contato com a gente para agradecer. E a gente fez uma esse ano, que para mim é a mais impactante, que é a da violência contra a mulher, porque ela foi o ao vivo, né? A gente ensaiou aquilo várias vezes, a gente se organizou várias vezes, contratou os atores, bateu o roteiro diversas vezes, definiu um local que fosse mais isolado para não ter qualquer tipo de problema com as pessoas que estivessem ao redor, combinou com a câmera do estádio. Pouco antes de começar a partida, a gente ensaiou uma outra vez. Nesse ensaio, eu assistindo, eu já fiquei um pouco assim chocado por você ver a encenação tão bem feita. E aí a gente foi. E o ao vivo tem aquele frio na barriga de vai dar certo, não vai dar certo, né? E aí a gente transformou a câmera do beijo na câmera do desrespeito. E aí, no intervalo, eu fiquei no lado do estádio e a ação foi no outro lado do estádio, né? E passou a câmera do beijo, o primeiro casal se beijou, foi para o segundo casal se beijou, o terceiro casal era o casal de atores. E quando o cara começou a insistir, e a moça não querendo, rejeitando, começou o frisson no estádio, e todo mundo, assim, você sentia que o clima havia mudado, ficou realmente um negócio tenso, e pra gente que sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo, ficou realmente um negócio, assim, difícil de se ver, imagine para quem não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, imediatamente, a gente revelou a ação, o estádio todo aplaudiu, então era... Os atores, para vocês terem noção, o máximo de público que eles tinham se apresentado era 700 pessoas. Nesse dia tinham mais de 20 mil. Então, foi um negócio, assim, realmente impactante para quem estava no estádio, e nem sempre as ações que a gente faz em estádio, elas têm um impacto tão grande, e a repercussão do lado de fora imediata também, e todo mundo publicando e chocando as pessoas. Então, são ações que nem sempre dá para a gente fazer algo que gere um benefício para a sociedade, mas que se a gente não conseguir gerar esse benefício, que a gente consiga atentar as pessoas, mostrar que aquela situação acontece, as pessoas possam se despertar e entender que aquilo pode não acontecer com ela, mas pode estar acontecendo com alguém do lado. E só para fazer um complemento, o Márcio falou isso da campanha que eles fizeram do suicídio.
Na época que eles fizeram a campanha, a gente estava com essa pauta interna de fazer. A gente já tinha chamado um terapeuta, um psiquiatra, para entender, porque uma coisa que é bem importante, a gente precisa ter muito cuidado de como fazer a campanha, de como falar, para que essas pessoas que estão sofrendo com o problema, elas se sintam tocadas e que procurem ajuda. Então a gente tenta sempre se cercar de profissionais que estão envolvidos no seu dia a dia com isso. E a gente desenvolver a campanha, e quando o Fortaleza fez, foi assim, senso comum dentro do clube. Foi assim, ó, não, o papel já foi cumprido, a campanha foi maravilhosa, vamos partir agora para outra iniciativa, porque o que o Fortaleza fez para a gente já cumpriu o papel completamente. Então, assim, o que eu acho que é bem importante, que Bahia e Fortaleza hoje fazem, é porque não existe competição para ver quem faz a ação mais legal. O que existe é um compromisso social e um compromisso de que a gente, de fato, consiga trazer discussões que são necessárias e que as pessoas, às vezes, individualmente, não têm voz para poder alcançar mais gente. E o clube tem. Então, a gente tem, por exemplo, ele falou da violência contra a mulher, a gente tem um botão do pânico no aplicativo do Bahia, que a torcedora, se ela estiver no estádio e ela sofrer qualquer tipo de abuso, ela pode apertar o botão, ele vai direto para um WhatsApp de uma pessoa do clube, ela aciona onde ela está, o que é que ela está passando, e imediatamente uma tropa da Ronda Maria da Penha, que fica permanente nos jogos, já vai até o local para abordagem e tentar solucionar o problema. Então, esse tipo de coisa que eu acho mais importante. É porque não é só para o clube, vamos dizer assim, fazer graça, não. É uma preocupação de fato para que as pessoas possam ir para o estádio, se sentirem bem, se sentirem seguras. Tudo isso está envolvido no espetáculo. De maneira indireta, quando a gente proporciona isso, a chance de você aumentar o número de famílias no estádio é maior, a chance dessas famílias consumirem na loja do clube é maior, então o impacto também vai ser financeiro. Tem gente, às vezes, que tem uma visão muito tacanha de achar que a campanha tem que dar dinheiro direto. Nem sempre é assim. O que você vai fazer é construir para que essa receita venha de alguma maneira, mas calçada em tudo isso que os clubes vêm fazendo, tanto Bahia como Fortaleza. Você estabelece uma relação mais próxima com ele, né? E isso vai trazer frutos, enfim, em outras áreas, né? Não tenho nem dúvida nenhuma. Esse tipo de ação, ela se encaixa perfeitamente, por exemplo, com o posicionamento que o Fortaleza quer ter, que é um posicionamento de um clube moderno, seja na sua gestão, seja na sua comunicação, seja na sua maneira de jogar, na sua maneira de treinar. Então, tudo isso, além da questão do clube como papel social, ele se encaixa dentro do posicionamento como um todo, da visão geral e estratégica que o clube quer ter. É isso aí.